ele não sabe se expressar, ele não sabe te colocar em palavras para você que ele ficou chateado. Ele nem sabe o que é chateado, porque chateado é muito abstrato. Você teria que explicar o que é chateado para ele. Mas ele ficou bravo, ele ficou irritado, ele ficou nervoso, ele não quis, não era o interesse dele naquele momento, não era ele não consegue te explicar, ele não sabe. Como ele não sabe, ele reage. Então você precisa instruir o seu filho que ao invés de ter essas reações, ele precisa se expressar, falar, te mostrar. Mas Sara, meu filho é não verbal, ele pode desenhar, ele pode te mostrar, ele pode te guiar, mas é de outra forma, não tendo esses comportamentos. Olá, boa noite, sejam todas muito bem-vindas ao nosso bate-papo de mães de autistas. Eu sou Sara Roder, sou mãe de autistas, sou terapeuta especialista em autismo e eu ajudo mães a desenvolver os seus filhos autistas para eles serem mais calmos, tranquilos, independentes, de uma forma natural, para vocês poderem levar uma vida social, uma vida normal juntos. E hoje nós vamos conversar sobre o tema de o que causa comportamentos inadequados no seu filho autista. Então sejam todos muito bem-vindos. Eu tô com a boca assim um pouquinho meio torta. Hoje eu passei por uma sessão de dentista, mas vamos lá, a gente vai conversar igual. E olha só, eu convido vocês a compartilharem o conteúdo desse bate-papo. Por quê? Porque eu sei, conversando com muitas mães, é a realidade de muitas mães de autistas, esses comportamentos que se chamam de comportamentos inadequados, né? Então, por que, Sara, que o meu filho se comporta assim? Como eu lidar? Como eu evitar? Eu não sei o que fazer, muitas vezes eu me sinto perdida, até fragilizada, não sei por onde começar, então me orienta. E como eu tenho ouvido vários pedidos sobre isso, inclusive recém eu estou atendendo as minhas alunas novas que entraram aí nessa nova turma e várias passam por essa mesma dificuldade, né? Dentre outras, como lidar com os comportamentos inadequados do meu filho, o porquê será, do nada ele começa, né? Que nunca é do nada. Tá? O que eu quero compartilhar com vocês aqui hoje é que normalmente, né, como eu posso dizer, o não, sabe o não, quando você diz não, não pode, agora não. Para o autista, o não é frustrante. Então, é frustrante e isso pode também fazer com que ele tenha comportamentos como, por exemplo, gritar, chorar, se beliscar ou beliscar outra pessoa que está próxima, se jogar no chão ou jogar objetos no chão, bater a cabeça, que mais? Morder ou se morder. Então são comportamentos que ele pode ter devido a um não, né? Então ele fica muito frustrado quando ele recebe esse não. Então, ou seja, o não, nesse caso, foi o gatilho para o seu filho desenvolver esse comportamento. Agora, o que muitas mães não sabem é que educar um filho autista não é muito diferente de educar um filho que não é autista, né? Muitas mães não têm esse conhecimento. Por quê? Ser autista é uma condição, né? É uma maneira de ser, de ver o mundo diferente. Então, é uma maneira de sentir com outras sensações. É muito importante a gente saber disso. Então, assim como você ensina o seu filho que não é autista, como ele deve agir, como ele deve resolver as dificuldades dele, como ele deve se comportar diante de situações em determinados lugares, né? Então, você também deve ensinar o seu filho autista. Entende? Então, o segredo é você entender que o seu filho autista
é diferente. E você nunca vai conseguir fazer com que ele seja, reaja, viva, sinta como uma criança que não é autista. Nunca isso vai funcionar. Então, você precisa guiar, direcionar o seu filho autista para ele entender como funciona o seu mundo real, que é totalmente diferente como o sol da lua do mundo imaginário dele. Por exemplo, tudo o que no seu mundo real é normal para você, para ele não é normal. Então, e não faz sentido nenhum. Aquilo que para você é normal não faz sentido nenhum para ele. E tudo o que não faz sentido, ele não vai querer fazer. Veja só, no seu mundo real, as pessoas, fazem as coisas mesmo sem querer fazer, não é assim? As pessoas falam assuntos mesmo não querendo falar sobre aquele assunto. As pessoas vão a lugares mesmo sem querer ir àquele lugar, ou por causa da sociedade, ou porque desde pequenos aprenderam que é para ser assim, ou para agradar as outras pessoas. E o autista, ele é o que é? Ele é preto no branco. Ele é verdadeiro com seus sentimentos, com o seu modo de pensar, com o seu modo de agir. Portanto, se algo não faz sentido para ele, ele não vai, ele não quer, ele não come, ele não faz, entende? Agora, se ao invés de você dizer não, por exemplo, você direcionar ele, você explicar, você mostrar, você ensinar, você ajudar ele a compreender, vai fazer sentido aquilo para ele e ele vai te obedecer. Simples assim, simples assim. Então, consequentemente, os comportamentos dele serão outros. Ele vai obedecer, ele vai fazer, ele vai respeitar. Então, você vai, por exemplo, vou tentar fazer uma analogia aqui porque daí fica mais fácil da gente entender, E talvez sejam situações que vocês já vivenciaram, porque com muitas mães que eu converso, vivenciam isso, inclusive as minhas alunas compartilham comigo. Você vai, por exemplo, com o seu filho ao parquinho. Lá tem o pula-pula, por exemplo, ele ama brincar no pula-pula. Então, tá. E na hora de ir embora? Na hora de ir embora, você avisa, filho, vamos embora, tá na hora de ir embora, a gente tem que ir embora. E aí o que acontece? Ele tem uma crise nervosa, ele grita, ele chora, ele se joga no chão, se ele tiver algum brinquedo ele joga também, ele pode te bater, te morder, enfim. E aí? Aí as pessoas ao redor que não sabem que ele é autista, tem os olhares, tem os julgamentos, tem as críticas, E você vai se sentindo ali, você vai se encolhendo e vontade de sumir dali. E você não sabe como lidar, e ele não se acalma, E fica aquela situação super desagradável. Você pensa, nunca mais eu trago ele no parquinho. Você promete para você mesmo, naquele momento ali, O que, infelizmente, realmente esses tipos de comportamentos têm impedido que muitas mães, muitas famílias de autistas consigam ter uma vida social, sair de casa, ir ao parquinho, ir ao shopping, ir ao mercado, ir à igreja, enfim, sair de casa. Não dá para sair de casa porque ele tem um aniversário, não dá, Ele tem uma crise, ele tem aqueles comportamentos, ele não me obedece, ele é desafiador, enfim. Então, olha só, se você direcionar o seu filho, se você explicar para ele, se você der um direcionamento já antes de sair de casa, filho, nós vamos ao parquinho. Lá no parquinho, tem o pula-pula, tem, que mais? Não sei, escorregador, tem os seus coleguinhas, enfim, o que tem lá. Explica para ele como ele precisa se comportar, o que vai acontecer lá. Você dá uma previsibilidade para ele. E aí, você faz um combinado antes com ele. Você faz um combinado. Olha só, nós vamos lá, você vai se comportar assim, vai acontecer assim, assim. Quando
a mamãe chamar para ir embora, nós vamos embora. Então você sai do pula-pula, ou você obedece a mamãe, porque a gente vai embora. Combinado, você faz um combinado com ele. Por quê, filho? E aí você dá a sua explicação. Não tem uma receita pronta, porque cada família, cada filho, cada mãe tem um porquê. Ou porque tem que ir embora, porque já tá tarde, ou porque tem que tomar banho, ou porque ainda tem que passar em tal lugar, ou porque tem que jantar, ou não sei, né? Você tem aí um porquê, mas você dá uma justificativa para ele, mas uma justificativa que tenha sentido e que ele entenda, que faça sentido para ele. Entendeu, filho? Fez sentido para ele? Ele entendeu? Ele combinou? Toca aqui. Combinou com você? Ótimo. Lembra que combinado é combinado e o autista é o preto no branco? Ele leva ao pé da letra? Ele combinou com você. Então, ok. E quando vocês forem sair do parquinho, o que acontece? Filho, tá na hora. Lembra o nosso combinado? Pronto. Fez sentido para ele. Você trouxe um direcionamento, você explicou por quê. Não simplesmente você chegou, deu a regra, você me obedece, pronto. Como, por exemplo, uma das minhas alunas, a Iana, até tem aí uma live que eu fiz com ela, né? Antes, ela entendia assim, não, tem que tomar banho, não tem porquê. Tá na hora. Tem que ir embora. E tem que obedecer e pronto. Com os filhos dela que não são autistas, ela sempre agiu assim e sempre funcionou. Com a Alicia, não. E a Alicia, autista bipolar, TOD, né? Opositora, nunca ia funcionar. Quando ela aprendeu a dar direcionamentos para a Alicia, explicar, mostrar, direcionar, fazer ela entender, faz sentido? Faz. Opa, beleza. Nunca mais ela teve problemas com a Alicia. Então, antes de você dizer não, você bloqueia, direciona, explica, mostra, faz sentido. Pronto, ele baixa a guarda, ele te entende, te compreende e te obedece. Então, quando você conseguir entender tudo isso, você vai começar a lidar com o seu filho autista de uma outra forma, né? Você vai ter um filho mais calmo, mais tranquilo, mais obediente, que é o que toda mãe de autista deseja, para que você possa ter uma vida normal, você possa sair com ele, ir em qualquer lugar e ele vai respeitar e obedecer o que você propõe para ele. Mas Sara, meu filho é não verbal. Como que eu vou falar? Será que ele me entende? Entende sim. Meu filho não fixa o olhar em mim, ele não me olha. Será que ele está entendendo o que eu estou falando? Está sim, pode falar. Ele entende sim. Ele só precisa de direcionamentos. E quando você quer, né, você quer que ele pare uma atividade, por exemplo, sair do celular, sair das telas, sair da TV, você vai precisar desenvolver respeito com ele. Respeito, Sara. Como assim? Imagine, eu estava falando no encontro de boas-vindas com as alunas, cada uma compartilhando ali uma dificuldade que tem um filho e tal, e uma das alunas novas comentou, olha, quando chega na hora de tirar o celular dele, ele tem uma crise, ele se morde e tal. E aí eu comentei com ela assim, se coloca no lugar do seu filho. Você está lá com o seu celular, usando o seu celular e tal, e teu esposo ou uma outra filha sua chega aí, dá aqui teu celular e tira o celular de você. Como que você vai se sentir? Ah, tudo bem, simplesmente entrega o celular e pronto, né? Então, é importante que você saiba se colocar, entender a mente de um autista. É muito importante que você tenha esse conhecimento, que você se coloque no lugar dele. E isso você está trabalhando o respeito. É muito importante. Você não ser invasiva. E ela entendeu isso e fez todo sentido. Então, o seu filho autista, ele considera muito o respeito. Todos os autistas consideram muito o respeito. Mas, Sara, eu vou deixar ele fazer tudo o que ele quer agora? Tudo que ele quer? Não é por esse ângulo, não é por essa visão. Mas você pode fazer os combinados com ele antes de entregar o celular para ele ver. Você deve combinar a hora de parar, né? E devolver para você. Você pode. Então você vai estar respeitando o hiperfoco dele, porque ele vai estar focado ali usando a tela o tempo todo e fazendo ele ter responsabilidade com a palavra
palavra dele, pois ele não tinha combinado com você? Tinha. Então pronto. Então todas as minhas alunas praticam isso. Por isso elas têm filhos mais calmos, tranquilos. Em um dia, em uma semana, elas conseguem esses resultados. Enquanto tem crianças que ficam anos nas terapias e continuam tendo crises. Porque é a dificuldade, é a falta de conhecimento que se tem de entender a mente, o cérebro, o conhecimento, né, como funciona o pensamento de um autista. Sara, como você sabe disso? Eu sou autista. Então, quem é autista tem autoridade para falar sobre isso, porque sabe na pele o que é, como é. Então, além de ter filhos autistas, eu também sou autista. Mas como, Sara, você faz lives, você é super comunicativa, mas eu sou autista. E isso é um assunto para até um outro bate-papo, né? A gente não se desviar aqui do assunto, né? Mas quando você, mãe, entende que por trás de qualquer comportamento inadequado tem um gatilho, né? Tem um porquê. Quando você entende e você ajuda o seu filho, você direciona ele, você está ajudando o seu filho a viver nesse seu mundo real, com as suas regras, com os seus comandos. Então, lá no mundo imaginário dele é diferente, é totalmente diferente. Então, as regras são outras, são regras que ele mesmo constrói. Tudo acontece diferente. Então, você precisa ajudar o seu filho nessa transição, ser uma ponte. Por exemplo, ele sempre será autista e você sempre será não autista. Então, essa transição, essa conexão entre esses mundos diferentes, onde tem reações diferentes, comportamentos diferentes. Então, bater de frente, querer mudar o seu filho autista, nunca vai funcionar. Nunca. Ele vai ser cada vez mais estressado, nervoso, desobediente, desafiador. Então, é muito importante entender isso. O que pode causar um comportamento inadequado? Falta de respeito com o seu filho, com o hiperfoco, com as hipersensibilidades dele. Pode? Pode. O não. Você foi educada assim. Eu fui educada assim. A educação tradicional. Não para tudo. Quando você direciona seu filho antes de dizer não para ele, você está trazendo o quê? Conhecimento, direcionamento. Ele vai entender o porquê que aquilo é perigoso, que não pode, porque é caro, porque é difícil, porque é complicado, porque pode. Quando você faz ele entender, quando faz sentido para ele, pronto, ele entendeu e ele vai fazer aquilo que você propôs para ele, sem necessariamente você ter colocado um bloqueio, um não. Hoje eu estava conversando com uma das minhas alunas novas e ela falou: Sara, eu queria alguém que falasse a mesma linguagem, eu estava cansada já de fazer cursos e, né, participar de maratonas e mais maratonas que se falavam tudo dentro da mesma enfim, mesmo sentido. Eu queria alguém que me entendesse. Agora eu encontrei você. E explicando para ela, né, por exemplo, uma das dificuldades que a filhinha dela tem, né, é rasgar. Então, ela quer rasgar o livro, rasgar o caderno, rasgar. Então, eu perguntei para ela, esse comportamento dela é rasgar por raiva, por uma frustração? Ela quer rasgar? Ou é simplesmente pelo prazer de ouvir aquele barulhinho de rasgar realmente? Ela falou, não é por raiva nada, ela simplesmente quer aquela atitude de rasgar. Então, como que você vai agir com ela? Qual que é o rápido de mãe, né? Não rasga, não pode. Não é assim? Então, eu estava instruindo ela. Olha só, filha, caderno é para escrever, caderno é para pintar, caderno é para desenhar, o livro é para ler. Você quer rasgar? É gostoso rasgar? Tô aqui. Arruma um tanto de papéis lá para ela, até umas folhas soltas mesmo. Olha aqui, ó, pode rasgar. Olha que legal, vamos rasgar. Isso, esse papel pode rasgar. Esse aqui, aí fala a finalidade, para escrever, para pintar, para desenhar. Direciona ela. Para que serve caderno? Caderno não é para ficar rasgando. Para que serve livro? Não é para rasgar. Agora ela quer rasgar, então ok, então esse aqui pode rasgar. Simples assim. Mas o intuito nosso, a impulsão é o quê? Não pode, não faz isso. Não. E por que não? E ela não entende. Mas será que ela não entende que não pode rasgar caderno? Pode ser que não, ela não entende. Lembra que ela vive no mundo imaginário
imaginário dela, é uma outra realidade da sua. Pronto, explica, direciona. Assim, quando eu falo que de uma forma simples, no dia a dia, no cotidiano, você pode ensinar, ajudar o seu filho, a sua filha autista, são em pequenas atitudes, em pequenas atividades. É trazer direcionamento. Você pensa que ele sabe, nem sempre sabe. Simples assim. Então, desde que o seu filho acorda até a hora dele dormir, qualquer momento é momento para você trazer direcionamento, orientação. Então, no dia a dia, você é capaz de evoluir, desenvolver seu filho ou sua filha autista nas habilidades que eles precisam desenvolver, dentro da necessidade de cada um. Não tem uma tabela pronta, não tem uma regra. O teu filho, a tua filha, não é como o meu filho, como a minha filha. Mas eles não são autistas, Sara? Mas não são do mesmo nível? Ok, podem ser irmãos, como aqui em casa, são irmãos. Nós três não somos iguais. Cada um de nós tem uma maneira de ser, de reagir, de sentir, de entender, sensibilidades. Cada um de nós. Então, cada um de nós temos o nosso mundo imaginário. Quando você entende isso, quando faz sentido para você, você começa a olhar o seu filho não como um robô autista, para não colocá-lo dentro de um molde, mas você desenvolve um novo olhar sobre o autismo e você começa a olhar ele como um filho único. O que no teu filho pode ser gatilho para ele desenvolver esses comportamentos inadequados? E na sua filha? E no seu neto? E no meu? E na minha? Quando você... hoje também eu atendi uma outra aluna nova minha, ela falou, Sara, depois que eu comecei a consumir os seus conteúdos, eu comecei a desenvolver esse novo olhar, eu agora sento e fico olhando, observando o meu filho autista. Eu não fazia isso. Eu deixava ele lá no mundo dele, né? No mundinho dele, eu tava aqui fazendo as minhas coisas e desde que ele estivesse quieto, calmo, tava tudo bem. Deixava ele lá. Agora não. Eu paro e fico observando do que ele tá brincando. Ele fica falando lá com os imaginários dele. O que será que ele tá falando? Eu fico procurando observar para conhecer esse lado do meu filho que eu nunca parei para observar. E isso faz todo sentido. Você ter esse olhar diferenciado para o seu filho autista. Você tem um filho... Eu conversei com uma das minhas alunas hoje que tem um filho de 18 anos. Ela tá começando a conhecer esse lado de autismo dele que ela sempre lidou assim. Ele, no caso, ele precisa tomar algumas medicações, ele toma medicação, ele vive lá no jeito dele, eu vivo aqui no meu jeito e tudo bem. Mas não tá tudo bem, porque ela não consegue interagir com ele, ela não consegue se comunicar com ele. Existe como uma parede de vidro, né, entre ela e ele, um distanciamento. Estão próximos, mas distantes ao mesmo tempo. Só que o mundo imaginário dele é outro. Ele gosta de jogos, 18 anos, filmes. Então, ela precisa conhecer esse mundo imaginário dele, para ela conseguir interagir com ele. Quem tem o déficit de atenção e comunicação? É você ou é o seu filho? O seu filho, não é? Então você não vai esperar que ele dê o primeiro passo para interagir, para se comunicar, para se comportar. É você. Então você que vai direcionar, orientar, guiar o seu filho. Como ele tem que se comportar em cada situação, em cada local, em cada lugar. Isso você vai trazendo clareza para o seu filho. Vai ajudando ele a ser um filho mais calmo, mais tranquilo, porque agora ele sabe que ao invés dele ter uma crise nervosa, dele bater a cabeça, dele gritar, dele chorar, dele se morder, dele beliscar, ao invés disso, como ele tem que se comportar. Então, medicações nem sempre são suficientes. Casos tem autistas que desenvolvem comorbidades que precisam sim de alguma medicação. Mas como eu falei, não existe uma tabela, não existe uma regra, né? Fez sentido para vocês que antes de você julgar o seu filho como desobediente, teimoso, desafiador, é preciso você entender que existiu um gatilho para que ele tivesse esse comportamento. E como evitar que ele tenha esses comportamentos de gritar, bater a cabeça, chorar sem parar, horas sem parar, se agredir ou agredir os outros, como evitar que ele tenha esses comportamentos? Guiando, direcionando, mostrando.
explicando. Eu conversei com uma das minhas alunas, qual é o nome dela? Renata de Minas. Ela me disse, Sara, ela chorou, ela falou, sabe que você buscar o seu filho na terapia, ele tá com marcas no braço, de contenção? Ela falou, fiquei indignada. O meu filho não faz mais terapias, marcas roxas no braço. Não é contendo, não é bloqueando, não é intervindo, é entendendo o que se passa na mente do autista, entrando no mundo imaginário dele. E depois de você entrar, conhecer, cativar, você vai direcionar, guiar, orientar. Porque muitos desses comportamentos é porque ele não sabe como que ele deveria agir ao invés de ter esses comportamentos. Ele não sabe. Ele não sabe se expressar. Ele não sabe te colocar em palavras para você que ele ficou chateado. Ele nem sabe o que é chateado, porque chateado é muito abstrato. Você teria que explicar o que é chateado para ele. Mas ele ficou bravo, ele ficou irritado, ele ficou nervoso, ele não quis, não era o interesse dele naquele momento, não era o hiperfoco, ele não consegue te explicar, ele não sabe. Como ele não sabe, ele reage. Então você precisa instruir o seu filho que ao invés de ter essas reações, ele precisa se expressar, falar, te mostrar. Mas Sara, meu filho é não verbal. Ele pode desenhar, ele pode te mostrar, ele pode te guiar, mas é de outra forma, não tendo esses comportamentos. Então não é bloqueando, não é contendo. Você vai deixar ele mais nervoso ainda, porque você está bloqueando ele para que ele se expresse. E o único jeito que ele sabe de se expressar é com comportamentos. É o jeito que ele sabe. Agora, quando você mostra, você direciona, você explica, você ensina que ao invés dele ter esses comportamentos, ele precisa expressar. E olha só, você pensa que é tarefa fácil para um autista? Não é tarefa fácil. Quando você fala isso para ele, filho, por que você ficou bravo? Por que você está ou ficou nervoso? Por que você gritou? Por que você chorou? Olha só, ele tem que parar, ele tem que... Isso não é fácil para o autista. Ele tem que parar, ele tem que fazer um olhar para dentro dele mesmo, ele tem que fazer um estudo rapidamente. Você tá ali perguntando, ele tem que fazer um estudo e pensar assim, eu tô bravo, por quê? Por que eu tô bravo? Eu tô bravo porque tal coisa. Aí ele tem que entender e tem que traduzir para você por quê. Então isso é muito rápido, é complexo para ele. Para uma criança que não é autista não é tão simples, quanto mais para um autista. Então você precisa ir direcionando, explicando para ele como ele expressar aqueles sentimentos de frustração, de raiva, de medo. Muitas vezes eles agem assim por medo, né? Por que ele está tendo esse comportamento? Você ajuda ele, você guia ele, você mostra, você direciona ele. Então, isso é o que as minhas alunas têm feito. Por isso que elas conseguem resultado em uma semana, em 3 dias. Elas não demoram assim anos. É rápido, porque você traz clareza para o seu filho autista, direcionamento para ele. Você começa a falar a mesma linguagem dele. Você não se sente assim ET, entende? Fez sentido para vocês, né? Conseguiram entender como funciona a mente, o cérebro do seu filho autista? Por que ele tem esses comportamentos? Como você direcioná-lo para que ele desenvolva comportamentos? Qual é o oposto desses comportamentos de gritar, de chorar, né, de ser agressivo? Qual é o oposto? Uma criança calma, uma criança tranquila. E não é muito mais fácil você trabalhar, você desenvolver uma criança calma e tranquila do que uma criança em crise, nervosa? Como que você vai direcionar se o seu filho autista? Nem dá, concorda? Nem dá para você direcionar. Ele não vai te ouvir, ele pode ficar mais nervoso ainda. A gente aconselha que naquele momento você procure ajudá-lo a se acalmar, se autorregular. Depois que ele te calma, tranquilo, aí dá para você, então, trazer esses direcionamentos para ele. Então não é complexo, não é cheio de teorias, é de uma forma simples, né? Que é possível você ir trabalhando o desenvolvimento do seu autista ou do seu filho que você suspeita que ele seja autista, para que ele se torne um filho calmo, tranquilo, independente. Por
Por que independente nesse caso, Sara? Veja só, você está ajudando ele a ter autonomia nos próprios sentimentos dele. Então ele vai crescendo, aprendendo a se defender, aprendendo a se comportar, né? Então, a autonomia. Para que vocês possam levar uma vida normal juntos, social. Você possa ir à igreja, você possa ir ao mercado, você possa ir ao parquinho, uma festa de aniversário, com ele, assim, de uma forma tranquila, né? Então, é nesse sentido que eu quis trazer essa orientação aqui para vocês, que é a orientação que eu trago lá para as minhas alunas, que elas colocam em prática e elas têm esses resultados tão rápidos, né? Então, como hoje eu estava conversando com a Núbia, não sei se a Núbia está por aqui, você está aí, Núbia? A Núbia comentou assim, nossa, Sara, antes de eu tornar sua aluna, eu já estava praticando, né, com a Amália, com a filhinha dela, e ela já estava tendo resultados, sem ser minha aluna. Então, se você colocar em prática esses direcionamentos, também você consegue resultados com o seu filho autista, né? Então, abaixo desse bate-papo aqui, tem vários vídeos que você pode assistir, que você vai no seu tempo, no tempo do seu filho, você vai colocando em prática e você vai conseguindo os resultados, né? Sara, minha filha tem 5 anos, é autista, tem TDAH, toma remédio, né? E mesmo assim é muito estressada, chora muito, grita muito e ela é não verbal. Olha só, Sara, nesse caso a terapia floral ajuda muito, muito. Por quê? A terapia floral, ela vai agir nos sentimentos e nas emoções da sua filha autista, né? Então, assim, não apenas na parte mental, né? Que o TDAH é um transtorno, se é um transtorno, é na mente, né? Mas a terapia floral, ela vai além da mente, ela vai lá nas emoções e nos sentimentos, que é o que a gente estava conversando aqui agora, né? A frustração, a raiva, o medo, as indignações, vai lá. A inflexibilidade, normalmente eles têm dificuldade de serem flexíveis, eles querem porque querem naquela hora e daquele jeito e não querem que seja diferente, né? Então a terapia floral ajuda a criança a ser mais flexível, ter mais paciência, saber ouvir, saber esperar, principalmente o TDAH, né, que é explosivo, que é muito agitado. Então, calma essa criança e fica muito mais fácil de você trabalhar, de dar os direcionamentos para ela. Por quê? Porque ela está mais controlada, os sentimentos e as emoções dela, certo? Então é isso. Foi muito bom o nosso tempinho aqui juntas, tá? Na semana que vem, às terças e quintas, nós continuamos o nosso bate-papo aqui de mães de autistas. E aí eu trago um outro tema pra gente conversar, pra compartilhar com vocês, pra vocês terem liberdade de se expressar bem. E a gente vai ampliando o nosso conhecimento desse novo olhar aí sobre o autismo. Tá? Um beijo grande para vocês, uma ótima noite, um lindo final de semana aí e terça-feira a gente tá junto aqui de novo. Beijo, beijo e até amanhã.